Nós vamos abrir lá em Miqueias. Chegamos ao livro de Miqueias, capítulo 1. Miqueias 1, primeiro capítulo, verso de número 1 também. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Vamos orar? Senhor, acalme o nosso coração, a nossa mente e conduza-nos a ouvirmos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Esse primeiro verso de Miqueias, ele nos oferece informações importantes para o entendimento desse livro. Por exemplo, o nome do profeta Miqueias, que o verso não diz, mas nós sabemos que ele significa quem é como o Senhor. Esse é o significado do nome Miqueias. O verso nos diz que Miqueias era morastita, viveu num lugar chamado de Moreste. E essa cidade, ou esse pequeno lugarejo, ele ficava próximo a umas montanhas ali na região de Judá. Para você entender um pouco melhor, Moreste não ficava muito longe de Belém. Belém já é uma cidade mais famosa, mais conhecida. Belém era a cidade de Davi, chamada Casa de Pão. Belém foi a cidade onde Jesus nasceu. Miqueias era desse lugar. A profecia de Miqueias, diz o verso que nós lemos, aconteceu nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. A história mostra que Jotão ele começou a reinar no ano 742 a.C. E Ezequias, se ele foi de Jotão a Ezequias, Ezequias morreu em 687 a.C. Significa que Miqueias ele viveu no século 8 a.C. Esse século 8 ele é chamado pelos historiadores, pelos escritores e comentaristas bíblicos de o século dos grandes profetas. Nesse século viveram profetas como Isaías, Amós e Oséias, que foram contemporâneos, viveram no mesmo período, na mesma época que Oséias. Historicamente, a gente pode fazer a relação, foi nessa época, foi nesse século que Buda começou a ensinar na Índia, Confúcio começou a ensinar na China, e um camarada que talvez vocês não tenham ouvido muito falar, mas ele é bem conhecido, um camarada chamado Solon. Ele trouxe algumas leis importantes para a cidade de Atenas. Quem estuda história vai se deparar muitas vezes com essas reformas promovidas por Solon ali em Atenas. Então, Miqueias ele vive nesse momento aí de Buda, de Confúcio, de Solon. E o verso também nos diz mais, nos diz que a profecia de Miqueias ela foi pronunciada sobre Judá e Samaria, ou seja, ele foi um profeta tanto do reino do norte como do reino do sul. Essa profecia pronunciada por Miqueias, ela se transformou numa mensagem extremamente valiosa, importante,
para a nação de Israel. Muito mais do que valiosa e importante. Essa mensagem, ela se transformou numa profecia muito querida, muito desejada pela nação de Israel. Tanto que 100 anos depois da morte de Miqueias, depois, se você quiser conferir, lá no capítulo 26 de Jeremias vai viver 100 anos depois de Miqueias. Jeremias vai dizer assim: Miqueias morastita profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. 100 anos depois dessa profecia anunciada por Miqueias, Jeremias afirmava que parte dela estava por se cumprir. Dá uma olhada aí no verso 5. Miqueias diz assim: tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Miqueias está dizendo, ou lembrando, que os dois reinos, do norte e do sul, eles serão visitados por Deus. E nessa visitação de Deus, Miqueias prevê a destruição de Samaria, o que diz o próximo verso. Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Esse juízo divino sobre a cidade de Samaria, anunciado e profetizado por Miqueias, de fato aconteceu. E no caso de Samaria, aconteceu com Miqueias ainda em vida. Ou seja, Miqueias, ele viu a concretização da sua profecia ali no ano 722 sobre Samaria. Ou seja, a profecia de Miqueias, ela se cumpriu cabalmente. Aliás, esse é um fato que incomoda muito os ateus, os céticos, os descrentes, as profecias bíblicas. As profecias anunciadas pelos profetas 100, 200, 50 anos antes, elas de fato se cumprem. E o cumprimento das profecias é uma espinha que os descrentes, que os incrédulos, que os ateus não conseguem tirar da garganta. Esse é um desafio para eles. Como que pode as profecias anunciadas, as mensagens anunciadas e profetizadas pelos profetas se cumprirem em sua totalidade? Então essa é uma pedra no sapato dos descrentes e incrédulos. É uma boa argumentação para a defesa da nossa fé e da palavra de Deus. A profecia de Miqueias, ela poderia receber o título, alguém poderia denominar essa profecia, dar a essa profecia o seguinte título. Qual é um bom resumo desses capítulos aqui do livro de Miqueias? Um bom título seria o seguinte: as consequências do afastamento de Deus. Você conhece alguém, alguma pessoa que se afastou ou está se afastando de Deus? Leia o livro de Miqueias e você vai ver o que vai acontecer ou o que já aconteceu com essa pessoa que já se afastou ou que está se afastando de Deus. Miqueias, ele vai mostrar, olha, aquelas pessoas que
estão longe do Senhor, que se afastaram do Senhor, as consequências na vida dessas pessoas são essa, Miqueias vai dizer. E aí a gente vai ver algumas delas hoje. Miqueias, ele vai no capítulo 1, primeiro capítulo então, ele vai dizer o seguinte: olha, o povo de Deus quebrou a lei de Deus e se prostituiu, é a palavra que ele usa, com a idolatria. A nação, Miqueias vai dizer, a nação pactuada com Deus, buscou outros deuses, tornando-se infiel, deixando de adorar o seu Deus, ela se prostituiu, foi infiel, e a consequência dessa prostituição, dessa infidelidade, desse afastamento de Deus, é o seguinte, aí começa no capítulo 2, versos 1 e 2. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Até aí, primeira consequência do afastamento de Deus: desconsideração e pecado contra o próximo. O que a gente leu aqui, nesses 2 versos, nos mostra o quê? Exploração econômica e violência. E exploração econômica e violência são atitudes tomadas por aquela pessoa que não tem a menor consideração, compaixão e preocupação para com seu semelhante. Então, afastamento de Deus produz no coração de um ser humano egoísmo e desconsideração para com o próximo. Pode observar, pessoas que vivem longe de Deus são pessoas egoístas. Só pensam nelas. Não estão nem aí para a família, para a igreja, para a comunidade. São pessoas que normalmente não têm consideração para com o sentimento, os sonhos, os desejos do próximo. O distanciamento de Deus, diz Miqueias, gerou indiferença, egoísmo, desconsideração, violência para com as outras pessoas. Não só isso, Miqueias vai dizer o seguinte: esse afastamento do Senhor proporcionou o surgimento dentro do povo de Israel de muitos falsos profetas. Esses camaradas, eles diziam o seguinte: olha, o povo pode continuar nos seus pecados, que Deus não vai julgar o povo. Mas como assim? Deus é um Deus muito bom. E a bondade e o amor de Deus, eles se sobressaem aos demais atributos de Deus. Então, no final das contas, Deus não vai julgar aquelas coisas erradas que os seus filhos fazem. Deus é como aquele pai que faz vistas grossas para o erro dos seus filhos, porque Ele ama demais os seus filhos. Olha o que diz aí versos 6 e 7 do capítulo 2. A desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Então são profetas que estão sendo falsos profetas, que estão se levantando e estão dizendo assim: olha,
O que esses camaradas aí, os profetas de Deus, estão anunciando, o juízo que eles estão anunciando, isso não vai acontecer, isso é mentira. Se já não bastasse a incredulidade do povo, os pecados do povo, os verdadeiros profetas ainda tinham que lutar contra outros falsos profetas, homens que se diziam profetas de Deus, que anunciavam coisas contrárias àquilo que eles estavam pregando. E eles diziam: Deus não vai trazer nenhum tipo de juízo contra o pecado do povo. Parece que isso é coisa que ficou lá no passado. Mas quem conhece a história da igreja sabe que ao longo da história, esse tipo de mensagem ele se reproduz. Deus é amor. E porque é amor, no final das contas vai tolerar tudo. Não haverá necessidade de juízo. Há pouco tempo eu ouvi um pregador dizer o seguinte. Ele disse assim: eu não posso afirmar isso porque a Bíblia não me permite muito afirmar, mas eu, pensando nas coisas que eu leio, eu ainda quero crer que quando eu chegar lá no céu, eu vou encontrar Hitler sentado numa mesa. E Deus há de perdoá-lo. No final das contas, Deus vai ser bom. Com Hitler, com muitos assassinos e homicidas. Não é pregador qualquer, não. No final das contas, muita gente está sendo levada a acreditar que o inferno não vai existir. Que Deus é aquele Deus de amor que no final das contas vai fazer alguma coisa para salvar toda a humanidade. Isso é mensagem que estava sendo anunciada no tempo de Miqueias. Dá uma olhada aí no capítulo 3, a partir do verso 5. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, pôr-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Não sei se você percebeu, mas olha que coisa impressionante. Miqueias diz assim, no início do texto que nós lemos: eles dizem paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa quando não tem comida. Ou seja, se alguém sustenta o seu ministério, a pessoa abençoada. Deus te abençoe, vai com Deus. Deus há de te proteger. Agora, quando alguém questiona o ministério de tal pessoa e não lhe dá suporte, guerra santa. Dizem paz, tá tudo bem, Deus vai salvar todo mundo quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa quando não tem comida. Irmãos, a existência e a quantidade de falsos profetas é algo que sempre vai existir.
gente que anuncia um evangelho que não é o evangelho de Deus e que ainda assim tem muita popularidade, é algo muito antigo. Isso vem desde a época de Balaão. Quem lê o livro de Jeremias sabe que na época de Jeremias os falsos profetas eram maioria. E na época de Miqueias assim também acontecia. Então olha só, capítulo 1 de Miqueias, o povo entra na idolatria, se prostituiu, foi infiel, se afastou do Senhor. E aí o capítulo 2 diz o quê? Qual é a consequência desse afastamento? Egoísmo, desconsideração para com o próximo. Outra consequência, deturpa a palavra de Deus. As pessoas que se afastam do Senhor, elas têm a capacidade de, como Paulo vai dizer no Novo Testamento, mercadejar, modificar, alterar a palavra de Deus para aquilo que lhe é conveniente. Se é conveniente não ter tanto vínculo, tanto compromisso com o reino de Deus, então eu vou achar um texto bíblico para isso. Se me é conveniente agir dessa, daquela ou da outra maneira, eu vou achar um texto bíblico para isso, até que, se preciso for, eu venha deturpar o texto. Então aquelas pessoas, aqueles camaradas, por causa do afastamento de Deus, eles começam a deturpar as Escrituras para aquilo que lhes é conveniente. Afastamento do Senhor gera deturpação da palavra de Deus. Terceiro, o distanciamento de Deus gerou exploração e violência, ou desconsideração e egoísmo com o próximo, surgimento de falsos profetas ou de pessoas que mudam o sentido verdadeiro das Escrituras. Terceiro, grande crise moral. Olha o que diz o verso 9, 10 e 11 do capítulo 3. Ouvi agora isto, vós cabeças de Jacó e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. E aí, no meio de toda essa crise moral, onde os líderes aceitam suborno, onde os sacerdotes ensinam por interesse e dizem que está tudo bem quando o bolso deles está cheio, e os profetas a mesma coisa, no meio de tudo isso, sabe quem é que mais sofre? Sabe quem é que, como diz o ditado, paga o pato? A família. Vai tudo desembocar na família. É o que Miqueias vai dizer. Olha o capítulo 7, a partir do verso 2. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno.
O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia por suas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca aquela que reclina sobre o teu peito. Consequência de tudo isso. Porque o filho despreza o pai. A filha se levanta contra a mãe. A nora contra a sogra. E o que diz agora? Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Então não tenha dúvida. O afastamento de Deus gera crise moral, e crise moral vai repercutir na família. A casa toda sofre por causa desse distanciamento de Deus que gera essa crise moral. Então, olha só, o que a gente já viu rapidamente até aqui? O distanciamento de Deus produziu declínio ético, moral, social, religioso e familiar. Miqueias vai dizer, olha, o afastamento de Deus fez com que todas essas instituições entrassem em decadência. E aí o mais impressionante de tudo é que todas estas coisas estão acontecendo num ambiente, num contexto de muita religiosidade. Olha o que diz o verso 6, 7, 8 do capítulo 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é aquilo que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Através de Miqueias, Deus está dizendo para o povo o seguinte, olha, os seus atos de culto, os seus atos litúrgicos, as suas ofertas, os seus holocaustos, deveriam estar de acordo com a vida de vocês, com a prática dos adoradores. Mas o que acontecia naqueles dias, diz Miqueias, era que os rituais religiosos e os sacrifícios que o povo oferecia a Deus não eram acompanhados de justiça, de piedade e de misericórdia. O povo sacrifica, o povo tem os seus atos litúrgicos, tem os seus cultos, mas e na hora da prática? E na hora da justiça? E na hora de agir corretamente? E na hora da piedade? Isso não existe. E aí o tempo foi passando, até que chega lá na época do apóstolo Paulo. E aí Paulo, ao escrever a Timóteo, dá uma olhada aí, sai um pouquinho de Miqueias e abre lá em 1 Timóteo 4. Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte, capítulo 4, verso 6. Ensinando essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Qual é uma das expressões chaves aqui desse verso? Que tens seguido. Esse que tens seguido aqui é muito importante.
Se você ler o contexto, você vai entender que Paulo está dizendo assim: olha, Timóteo,